A gente vai caminhar nas mensagens que eu estarei trazendo a vocês, nas oportunidades em que eu estiver aqui pregando. Nós vamos caminhar em 4 direções, nas 4 direções dos evangelhos que apresentam Jesus a gente. A gente vai falar sobre Jesus e a graça, a graça de Deus em Lucas. Vamos falar sobre Jesus e o reino em Mateus. Vamos falar sobre Jesus e o mundo em João. E vamos falar sobre Jesus e o evangelho em Marcos. Marcos, Mateus, Lucas e João são os 4 evangelhos que falam a respeito de Jesus. E cada evangelho vai destacando de modo específico algum aspecto, alguma peculiaridade, alguma característica essencial de quem foi Jesus, do que ele ensinou e do que ele fez. No Evangelho de Marcos, que é esse que nós estamos vendo primeiro, a palavra evangelho aparece 8 vezes. Então nós já nos referimos ao primeiro versículo de Marcos, que apresenta o livro e que usa a palavra evangelho pela primeira vez. E agora eu queria falar sobre um outro texto em que a palavra evangelho aparece uma segunda vez. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, começa a proclamar os seus ensinos e a sua palavra. E Marcos diz que ele começa a proclamar o evangelho, a proclamar as boas novas. E as palavras de Jesus são: chegou o tempo. O reino de Deus está aqui ao alcance, está aqui próximo, vocês podem ter acesso a ele. Arrependam-se e creiam na mensagem do evangelho. Como evangelho significa boas notícias, notícias alegres, Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras: o reino de Deus está aqui ao alcance de vocês. O reino de Deus e o que Deus tem preparado para vocês e o que Ele quer de vocês está aqui, exposto, revelado naquilo que eu estou ensinando. O reino de Deus está próximo, Deus não está mais distante, inacessível, intocável, transcendente. Agora Ele está aqui, Ele pode ser ouvido, Ele pode ser acessado, você pode se aproximar dele e, mais do que isso, você pode conhecer o reino de Deus. E para isso, é preciso que você quebrante o seu coração e creia nessa boa notícia e confie nessa boa notícia. O que Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, é que nós só nos aproximamos de Deus, da sua mensagem, do que Ele tem preparado para a gente, e de uma experiência pessoal com Ele, através do coração quebrantado, contrito, arrependido, e através da confiança naquilo que o Evangelho ensina e nos traz. O que Jesus está querendo mostrar àquelas pessoas é o seguinte, e Ele vai fazer isso várias vezes. Jesus mostrava que Deus não está fora do alcance, pelo contrário. Deus vem até nós, e veio até nós através de Jesus. Outra coisa, Deus não é assunto só da religião. Deus não é assunto só dos religiosos. E de maneira mais específica, no tempo de Jesus, ele estava dizendo: Deus não é coisa só do templo de Jerusalém. Deus não é coisa só dos sacerdotes de Jerusalém.
Deus não é coisa só dos mestres da lei mosaica. Você não precisa passar por eles para chegar a Deus. Você não precisa se submeter a eles para conhecer a Deus. Você pode agora, a partir de agora, ir a Deus direto. Não precisa mais passar por autoridades religiosas. Não precisa mais passar pelo critério dos sacerdotes. Você não precisa mais desses sacrifícios que estão fazendo no templo. Você não precisa mais dos ritos que estão fazendo no templo de Jerusalém. Você não precisa mais das liturgias que são impostas a vocês, de acordo com os que os sacerdotes e a classe sacerdotal ensina. Agora não tem mais filtro. Agora não tem mais peneira. Através de mim, através da minha mensagem, através do Evangelho, vocês têm acesso aberto para Deus. Deus vem a vocês por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, e seja você quem for, esteja onde estiver, você agora pode conhecer o amor, a graça e a misericórdia de Deus sem precisar de intermediários, sem pagar pedágio. Sem se sacrificar, sem depender de intercessores. A passagem para Deus está aberta, agora é graça. Deus está acessível a todos, seja você quem for, venha de onde vier. E agora você só precisa de duas coisas. O seu coração tem que estar quebrantado. Essa é a primeira coisa que Jesus Cristo diz que você precisa. Quando Ele diz arrependam-se, Ele está falando, olha, quebrante o coração. Quebrante-se diante do Senhor. É o que acontece dentro do seu coração que importa. Não é mostrar a Deus quantas missas você foi ou quantos cultos você foi. Não é contar para Deus quem foi o padre que ensinou você ou quem foi o pastor que discipulou você. Não é mostrar para Deus quantos ritos você cumpriu, quantas obrigações religiosas você cumpriu. Nada disso vale agora. Porque não é o que acontece fora de você, é o que acontece dentro de você que importa para Deus. É como o seu coração se apresenta diante dele com sinceridade, contrito, arrependido, quebrantado, use aí a expressão que você quiser. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o amor de Deus, a graça de Deus, o reino de Deus agora está à disposição, está ao alcance, e você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Você não precisa de intercessor nenhum para chegar a Ele. O que você precisa, em primeiro lugar, é entender que vale para Deus o que acontece aqui dentro. É o que acontece no seu coração. Está sendo sincero? Há um quebrantamento genuíno dentro de você. Há uma humildade genuína em que você reconhece que precisa do amor de Deus, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Há esse reconhecimento dentro de você.
Isso é suficiente para chegar perto de Deus. Isso é suficiente para conhecê-lo. E isso é suficiente para ter uma experiência com Ele, pessoal, sua. E a segunda coisa que Jesus Cristo diz é: você precisa confiar. Que o que Deus está fazendo basta. Confiar no que o Evangelho está dizendo a você. A boa notícia do Evangelho é essa. Deus está de braços abertos a quem quiser chegar perto dEle. A quem quiser ir a Ele. Com o seu coração quebrantado e contrito, os braços de Deus estão sempre abertos. Quando a gente está disposto a oferecer o coração quebrantado, contrito e arrependido diante dEle. Despojado de vaidade, despojado de arrogância, despojado do orgulho. E quando confiamos que isso é suficiente. Porque se não confiarmos que isso é suficiente, nada acontece. A gente continua buscando, sem essa resposta imediata que Deus nos dá quando a gente diz: tá bem, eu confio. Eu confio que o teu amor me basta, eu confio que a tua graça me basta, eu confio que tu me amas, eu confio que tu és bom, eu confio que tu estás estendendo a tua mão, eu confio que tu vieste a mim, eu confio que estás com os braços abertos, eu confio que tu me recebes e me perdoas. É aqui dentro que a coisa acontece. E aí não foi à toa que Jesus, então, comparou essa aceitação do coração quebrantado, essa confiança que temos no Evangelho, nessa boa notícia, naquilo que Jesus veio nos mostrar, comparou com o que acontece com uma criança. Certa vez Jesus estava falando com um grupo de discípulos, e aí chegou um monte de crianças, começaram a circular e querendo saber o que estava acontecendo, e chegar perto de Jesus e tocar nele, conversar com ele, com aquela curiosidade natural de criança, com a curiosidade infantil. E os discípulos, muito preocupados em manter a ordem do lugar, impediram e disseram: não, aqui não, espera aí, espera. E Jesus diz: não, deixa que eles venham. Deixa que eles venham. E depois pega uma criança, coloca no colo e diz para os seus discípulos: olha, só quem se torna igual a uma criança pertence ao reino de Deus. Só quem se faz igual a uma criança pertence ao reino. Por quê? Justamente por isso. Porque o coração da criança tem essas duas características. Primeiro, a criança se quebranta. Ela é autêntica, ela se apresenta como é. Ela é informal. Ela é verdadeira, ela é sincera. Eu me lembro que eu fui uma vez fazer a visita a uma família que não foi dessa igreja, podem ficar tranquilos. E aí, ali, durante o momento que a gente estava comendo, aí veio o garotinho. E o garotinho falou assim: ah, eu sabia que tinha visita hoje, tem toalha limpa lá no banheiro. Criança. Criança simples, criança autêntica. Criança. Coração quebrantado, sabe? É desse coração quebrantado que se desmancha diante de Deus, que se coloca diante dele, sem a vaidade, sem a arrogância, sem a soberba que nós, adultos, aprendemos a ter.
Não foi à toa que o Fernando Sabino, um cronista que eu gosto muito de ler, o Fernando Sabino dizia: na minha lápide, no meu epitáfio, eu quero que esteja escrito: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Porque eu quero ser sempre a criança que eu fui. E essa infantilidade boa, não é a infantilidade da imaturidade, da criancice, da birra da criança, mas essa infantilidade boa da pureza. Esse coração quebrantado, puro, que se abre diante de Deus, é que Jesus diz para termos, se quisermos chegar perto dele. Por isso Jesus pegou a criança e disse: tem que se fazer igual essa criança se quiser entrar no reino. E a segunda coisa é que a criança confia. A criança confia. Lá na Clóvis Bevilacqua, uma vez, em São Paulo, atravessando ali, o pai vinha com o filho. Aí veio do outro lado da rua, atravessando a Clóvis Bevilacqua, uma avenida super agitada em São Paulo. Quando chegou do outro lado, o menino virou para o pai e disse assim: pai, aquele prédio tem 13 andares. Aí o pai achou engraçado aquilo, enquanto o pai estava atento, olhando a rua, cuidando dos automóveis, trazendo o filho pela mão. O filho descansava e confiava tanto no pai, estava tão confiante no pai, que veio contando os andares do prédio. E chegou do outro lado totalmente descansado, sabendo: eu estou segurando na mão do meu pai, não tem perigo nenhum. É essa confiança que Jesus diz que devemos ter em Deus. Por isso Jesus dormia naquele barco. Jesus chegou exausto naquele barco, o pessoal não deixava ele em paz, o tempo inteiro cercado de gente, precisando atender aquelas pessoas todas. Finalmente, quando foram atravessar de um lado para outro, daquele imenso lago da Galileia, que de tão imenso apelidavam de Mar da Galileia, você não via o outro lado, a outra margem do lago. Então era uma viagem que Jesus encostou no barco e apagou. Dormia profundamente. E aí começa a agitação das águas, e os discípulos assustados, uma tempestade e vento, e o barco sendo jogado de um lado para o outro, e Jesus dormindo apagado, dormindo um sono profundo. E eles acordam Jesus: tu não estás vendo que estamos aqui com risco de afundar? E Jesus diz a eles: vocês não têm fé? Vocês não descansam? Vocês não confiam? Jesus dormia porque ele sabia que o Pai não dorme. Jesus dormiu porque ele sabia que Deus não dorme. E sabia que podia descansar. Ele confiava no cuidado do Pai. É disso que Jesus está falando. Olha, eu vim trazer a vocês o Evangelho. Quebrantem-se, arrependam-se, quebrem essa casca orgulhosa, vaidosa, arrogante de vocês quererem confiar só nos seus próprios caminhos e em si mesmos. E aceitem meu amor, minha graça, minha misericórdia, e confiem nessa boa notícia que eu venho trazendo. É a segunda vez em que a palavra evangelho aparece em Marcos. Depois que apareceu lá no título do livro, aparece agora com Jesus iniciando a sua pregação. Ele já inicia a sua pregação falando da essência do que ele veio pregar, e a essência do que ele veio pregar é isso: deixem
que a mudança aconteça por dentro, porque a relação de vocês com Deus é algo que tem que acontecer por dentro. Não adianta as formalidades, nem adianta o lugar. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ela disse: em que monte santo a gente vai adorar a Deus? No monte santo de Gerizim ou no monte santo de Sião? No monte santo da Samaria ou no monte santo de Jerusalém? E Jesus disse: em nenhum. Porque não tem mais monte santo. Não tem mais templo sagrado, templos são vocês agora, e onde vocês estiverem, é lugar sagrado onde Deus se revela a vocês. Porque é aqui dentro que as coisas acontecem. É dentro do coração e da vida da gente que Deus move, transforma. É aqui num coração quebrantado e contrito diante dele que as coisas aconteçam. E é isso que Jesus está dizendo. Quebrante o seu coração. Deixe seu coração contrito e aberto diante de Deus. E confie no seu amor. Como a criança atravessando a avenida com seu pai, a gente também está atravessando a agitada avenida da vida. Segure na mão dele. E confie que Ele ama você, confie que Ele é bom, sempre bom. Confie na sua misericórdia. Isso é o Evangelho. É a sua relação pessoal e específica com Deus. Curva a sua cabeça comigo. Você viu aqui algumas pessoas que disseram isso, eu creio. E cada batismo aqui foi um testemunho dessa fé no Evangelho. Eu creio que Deus pode transformar a minha vida. Eu creio no que Jesus Cristo fez por mim. Eu creio no seu amor, creio na sua graça. Corações que se quebrantaram, corações contritos. E eu queria saber se aqui, essa noite, há mais alguém que hoje está dizendo: sim, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua graça, eu quero que Ele transforme meu coração, eu quero senti-lo diretamente comigo, do meu lado, me acompanhando. Quero confiar no seu amor, na sua graça, quero segurar na sua mão. E se você essa noite quer isso e está dizendo: eu confio, eu creio, está respondendo a Jesus dessa forma, Jesus dizendo: creia no Evangelho, confie no Evangelho, e você está dizendo: sim, eu creio e confio, eu quero orar por você. Onde você estiver sentado, levante a sua mão, deixe a sua mão estendida e eu quero orar por você. Isso, Deus abençoe você. Deixe a sua mão erguida, que eu quero orar por você. Isso. Mas alguém quer fazer isso? Basta levantar sua mão. Eu quero orar por você agora. Pode levantar bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe você. Isso. Mas alguém essa noite está dizendo: sim, eu quero esse Jesus. Eu quero o Evangelho do Senhor na minha vida. Eu quero orar por você também. Mas alguém quer fazer isso? Levante a sua mão. Quero ver você estendendo a sua mão e dizendo: eu creio no Evangelho, eu confio no Evangelho, eu quero o Evangelho de Jesus em mim. Senhor querido, contempla estas vidas, contempla estes corações, e que saiam daqui com seus corações transformados e firmados na mensagem do Evangelho, que veio ao nosso encontro com tua graça, com teu amor e com a tua misericórdia, no precioso nome de Jesus. Amém.